Olá, tudo bom? Estamos aqui de volta com o nosso podcast. Tiramos umas férias aí, estamos retornando, tá? Podcast de número 16, tá? E nós vamos aqui trazer para vocês um assunto muito interessante hoje: construção a seco. E está aqui nada mais, nada menos para falar quem tem muita experiência nessa área. Nós estamos aqui com Paulo Marques, tá? Da empresa Revest, ele é CEO na Revest e vai estar falando aqui a trajetória dele de mais de 25 anos que ele trabalha nessa área. Então, primeiramente, eu quero agradecer você ter aceitado o convite com a gente, para estar aqui com a gente hoje. E você pode aí dar um alô pro pessoal que a gente vai iniciar. Hoje o Paulo está aqui para conversar com a gente, não é isso, Paulo? Isso. Olá, pessoal. Prazer estar aqui, Rony. Obrigado pelo convite. Espero também poder contribuir com a experiência na construção a seco para que os nossos ouvintes possam tirar um bom proveito. Excelente, é isso mesmo. Então, nós vamos dar início, né, com esse podcast de número 16. Né? O que nós queremos agora aqui é saber, tá? Então, todo mundo que tá aqui, o pessoal que tá em casa, o pessoal já que te acompanha, né, sabe tua trajetória, né? E hoje nós podemos estar expandindo para toda a nossa cidade, São Luís do Maranhão, nosso estado, e também para o Brasil, e até pessoas que às vezes estão fora do Brasil, né, e quer conhecer um pouco aqui da nossa cultura, que o YouTube tá aí, traduz lá a legenda para todos os idiomas, tá? Então, vamos lá. O primeiro tópico aqui é a trajetória de um empresário de sucesso. O que nós queremos saber aqui? Como surgiu a Revest? Tá? Então esse é o primeiro tópico que a gente vai conversar com ele, né? E é interessante que eu tô aqui, Paulo, nesse podcast, eu aprendo muito, porque às vezes a gente sabe só por alto e não sabe da pessoa, como foi que surgiu então a Revest, né? Você pode estar explicando para o pessoal de onde surgiu, de onde veio a ideia, como foi que você nasceu nessa jornada. É interessante, Rony, essa pergunta, ela mexe um pouco com o nosso passado, né? Faz lembrar da nossa trajetória e como começou. A ideia de formar a Revest foi porque é o seguinte: nós tínhamos uma empresa de prestação de serviços que ficava no São Francisco. E antes, há 30 anos atrás, mais ou menos, a Revest tem 28 anos. Todo no mercado de São Luís estava focado ali no bairro de São Francisco e centro da cidade. Então, tinha poucas empresas instaladas ali naquela região do Angelim. Então, foi aí que nós tivemos uma ideia de pôr uma loja que trabalhasse só com revenda de produtos para construção a seco. Só que na época era bem diferente a linha, o mix, que na época a gente trabalhava. É bem diferente do que é hoje. Tá? Então, surgiu com essa ideia. Vamos montar uma revenda de produtos para a construção a seco. Tá? Foi assim que surgiu a Revest e dali a gente deu seguimento e hoje nós estamos com 28 anos. Entendi. Então, você viu uma necessidade, né, do mercado que estava focado só em uma região da cidade. Você viu a necessidade, foi para um extremo, né, da cidade, um meio extremo mais ou menos da cidade, e conseguiu conquistar, né, aquela clientela nessa região que é num bairro daqui de São Luís, né, o Angelim, que todo mundo passa ali na Gerão de Albuquerque. Com certeza todo mundo já viu o nome lá, Revest, a empresa, né, gigante que tem lá. Então, assim, a gente vai entrar agora no assunto, o que mudou, tá, nesses 25, 28 anos, né, para cá, o que mudou, né? Você falou que o mix era diferente, a gente quer saber o que mudou nesses anos todos. Exatamente. Essa pergunta também vai de encontro com a primeira. Quando nós começamos a Revest, fomos com uma linha de produto, que era bem diferente do que é hoje. Com o passar do tempo, vieram novas linhas, né? Começamos a implantação do drywall, né, com o sistema de construção a seco. Nós passamos a trabalhar com os pisos vinílicos em mantas, que antes a gente só tinha piso para flex, aqueles pisos de 30 por 30. Passamos a trabalhar com carpetes, aqueles carpetes que vinham para piso elevado. Enfim, toda a linha ligada à obra de construção a seco para acabamentos internos, a gente foi evoluindo. Forros modulares, forros acústicos,
pisos vinílicos, como eu já havia falado, toda a linha rodapés, pisos para hospitais. Então foi uma linha que nós entramos na área de construção a seco, que nós nos tornamos pioneiros aqui em São Luís. Participamos de muitas obras. Então houve muita mudança nesse sentido. E muitos produtos que nós iniciamos, ele hoje praticamente virou terceira linha. É o que tem da curva C, né? Hoje, nossos produtos de construção a seco, que é o drywall, está na curva A. É o que mais se consome hoje no mercado de São Luís. Drywall, né? Hoje o drywall ele tomou aí um mercado, né? Tanto comercial, industrial, né? E também já pessoas usam ele também residencial também, né? O drywall, né? O drywall ele tem várias aplicações, né? A ideia dele, a princípio, era ser residencial para prédios, né? Foi lançado aqui por uma grande construtora esse sistema, e aí iniciou-se as paredes de drywall para áreas internas de prédios residenciais. Com o passar do tempo e o uso do sistema, foram surgindo outras opções, que a questão do custo do drywall em relação, por exemplo, ao bloco de gesso, era bem diferente. Bem, realmente, se você fosse usar o sistema completo, tinha uma variação de custo mais elevada do que o bloco. Então, o drywall, pela sua versatilidade, ele conseguiu abranger outras áreas, principalmente a área comercial. Então, praticamente todos os prédios comerciais aqui foram feitos com parede de drywall. Como o Office Tower, por exemplo, é um prédio que foi usado toda a parede de drywall. Podemos falar também áreas comerciais, podemos falar lojas, né? As lojas hoje, obras de modo geral, o comércio em si utiliza o drywall porque ele oferece muita facilidade. Soluções para determinadas situações, é um material leve. Então, ele hoje se tornou indispensável numa obra para ter rapidez e bom acabamento. E bom acabamento, né? Principalmente, você comentou a questão dos prédios, né? Dado isso, com certeza, se a gente pegar a repetição, né, de paredes, por exemplo, de um prédio, quanto mais pavimento tiver, maior peso teria se fosse alvenaria comum, por exemplo, né? Uhum. E no caso, o drywall, ele alivia esse peso, e se for multiplicando, talvez aí no final, tantas toneladas, vai diminuir, por exemplo, numa obra, a fundação, né? A ferragem e concreto do tamanho da fundação, vai diminuir também, por exemplo, a questão da espessura dos pilares e tudo mais. Então, a economia é muito grande, né? Acho que o intuito dele foi essa também, além do bom acabamento. Ele surge para uma determinada função e depois vai se aplicando em outras, né? Foi o que eu entendi. Rony, eu lembro bem que quando a gente foi trabalhar com drywall, nós tivemos muita resistência. Por causa do toque-toque, tinha que, para cada situação, você tem que usar o sistema correto. Você que está nos assistindo, que quer trabalhar com drywall de forma correta, leia o manual do fabricante. Para cada ambiente, você tem que usar um sistema ideal. Então, muitas das vezes, para economizar, o proprietário ou o próprio instalador executa o sistema de forma errada. Por exemplo, existe uma guia inferior e uma guia superior. Tem que se usar uma fita de isolante. Isso já diminui o ruído e aí você tem uma melhora no desempenho acústico. Aí o instalador vem, fura direto. Pega a guia e fura direto no piso. Então toda aquela vibração que tem naquela laje, ela vai para a parede e o som passa. Então é importante atentar o manual do fabricante. Hoje em dia, como o drywall hoje está mais disseminado, então hoje todo mundo instala, todo mundo é especialista. Mas na verdade, o drywall, como ele é ensinado, conforme é orientado pelo fabricante, hoje nós temos poucas empresas e poucas pessoas que dão importância a usar o sistema correto. Daí você vai avaliar o bom ou mau desempenho daquela parede. Tudo vai como se você usar o sistema conforme a orientação do fabricante em cada ambiente e em cada área que tem a sua necessidade.
Interessante, eu não sabia não, né, dessa parte do drywall, né? Porque às vezes a gente às vezes está numa obra, né? O cliente compra o material, a gente vai lá, instala, ou então o cliente repassa, a gente compra e pensa que é só ele chegar e instalar. Não, né? Você falou dessa questão de que tem um material que faz o isolamento. É uma fita que chama de, né, banda larga. É uma banda larga, ela é colada na parte inferior da guia. Existe uma guia e existe um montante. Então, tanto na guia inferior como na guia superior, e quando chega na parede também tem que colocar. Então, daí você elimina a possibilidade de você ter vibração naquela parede e passar ruído. Mas se tudo isso encarece o sistema. Encarece um pouco. Se a pessoa for olhar o custo-benefício, ele vai ver que deveria colocar o sistema correto, que ele não vai ter preocupação com aquele cliente reclamando que está ouvindo tudo na sua parede, que é o mais comum hoje que a gente ouve. Entendi. Isso é interessante porque eu vejo que você é uma pessoa que está sempre se atualizando, né? Com certeza, sempre tem gente que nem lê o manual, né? Não sabe explicação nenhuma, quer só vender sem entender do produto. E eu estava até conversando hoje com um Abreu, um amigo nosso, ele falou que vocês vão estar presentes na feira, né? Na Revestir, né? Que vai ter agora em São Paulo, né? Então você sempre está procurando se atualizar, está participando da feira, e com certeza acho que é a maior feira desse ramo, né? Se não for a maior, uma das maiores nesse ramo de construções, de revestimentos, construção a seco e revestimentos, né? Com certeza vai estar os representantes maiores de drywall lá, né? Nessa feira, né? Então você vai estar vai ser semana que vem, é isso, essa feira? Dia 10. Eu vou estar lá dia 10 e retorno dia 13. Agora de março, né? Mas como você falou bem, a gente já está em um assunto que tem muito a ver, mas essa feira é algo realmente marcante, porque essa feira chama Revestir. Era uma feira que só tinha material de porcelanato, as empresas de louças e metais, e hoje era uma feira completa. Nós podemos encontrar lá construção a seco, marcenaria e a parte de acabamento, a parte de louças, metais e porcelanato. Então, ela está tomando um volume assim, de aceitação. Por quê? Porque é a principal feira onde há o maior número de arquitetos e design de interiores. O pessoal da arquitetura cai nessa feira com tudo. O pessoal da arquitetura, o sonho de muitos deles é estar na Revestir. Que acontece em São Paulo lá, né? Vai ser nessa data agora de março, né? De 13 a 14. De 10 a 14, na verdade. 10 a 14 de março. Então, é uma feira que é a maior feira da América Latina, é uma feira onde reúne as maiores marcas do segmento de construção em geral. Aí nós vamos ter, do nosso segmento de construção a seco, nós vamos ter a Saint-Gobain. É a única empresa que vai estar lá no segmento de construção a seco. Hoje é uma empresa muito completa, que atende a construção não só na parede, mas também paredes externas, também placas cimentícias, tá? E também tem lã de vidro, para todas as áreas do segmento. Tem lã de vidro para isolamento de parede, tem lã de vidro para isolamento de ar-condicionado, tem telhas, tem material para mezaninos, e tudo isso a Revestir tem lá. Revestir, nós estamos falando da Revestir, eu tenho que citar a Revestir com aqui, certeza. Mas a Revestir tem, e graças a Deus, durante esse trabalho, hoje aquele local lá que nós tivemos aquela ideia de montar a Revestir há 28 anos atrás, um lugar realmente muito difícil, o acesso ainda era muito isolado, e hoje é o principal corredor comercial de São Luís. E nós temos toda a linha de construção a seco, principalmente da Saint-Gobain. Temos também da Knauf, nós trabalhamos com a Knauf há muitos anos. Mas hoje a Saint-Gobain é uma empresa mais completa, porque ela, além de fabricar o forro, ela tem painel para mezanino, placa cimentícia e toda a linha para drywall. Ela tem também a placa cimentícia. Muita gente está usando essa placa cimentícia. Em fachadas, né? Em fachada, né? E eu participei de uma obra ali na Vila Maranhão, que essa obra na Vila Maranhão era uma fábrica de fertilizantes grande, a fábrica de fertilizantes na época que nós fizemos essa fábrica. E engraçado que isso há 10 anos atrás eu não conhecia muito placa cimentícia, e lá eles fizeram o fechamento lateral do galpão todinho,
né? Colocaram, eles vinham, né? Colocava os alumínio, né? A estrutura de steel frame. De steel frame. E fechava com essas placas e colava todas essas placas e eu colando lá, né? Então nós não trabalhava, não sabia nem qual era o profissional que aplicava esse tipo de material, e eu me lembro que eu fiquei com esse desafio, né? Aí chegou a empresa que estava mandando o material, era de Goiânia, né? Então chegava as carretas fechadas com essas placas. E eu não sabia qual profissional, né? Eu estava como engenheiro da obra, eu não sabia qual pessoal que vai aplicar. E a gente tinha que aplicar. E aí eu fui treinando os carpinteiros, né? E quem se deu bem na época, hoje eu não sei qual profissional que estava a placa cimentícia, se é o pedreiro, eu não sei quem é. Mas na época nós contratamos bastante carpinteiro, fomos dando treinamento. E aí eles vinham, né? Fazia o parafuso e chumbava elas nas estruturas. Então, na época, nós contratamos quase 20 carpinteiros. Era muita placa cimentícia. Chegava, eram umas 3, 4 carretas dessas placas cimentícias. Muita placa. E nós... ela tá lá na Vila Maranhão, essa empresa hoje, que é a Fertilizantes Tocantins. Ela está na Vila Maranhão lá. Nós fechamos ela todinha com essa placa cimentícia, que hoje está sendo muito mais usado. Porque vinha em projeto de fora, né? Aqui o pessoal, acho que tinha uma cultura um pouco, né, de não usar, hoje está sendo mais usado. Você falou da placa cimentícia, eu me lembrei aí muito dela, tá? Eu queria acrescentar para os amigos que estão nos ouvindo um detalhe importante sobre o drywall, é porque nós temos várias placas para determinado tipo de aplicação. Então nós temos a placa ST, que é a placa usual para fazer qualquer parede interna. Nós temos a placa RU, que é para áreas molhadas. Ela vem com a composição que tem um silicone, que ela absorve menos umidade. E temos uma outra placa, que é a RF, que ela é resistente ao fogo. Então, essas placas, elas compõem um sistema. Então, ST, RU e RF são as mais usadas. ST para qualquer área comum, RU para áreas molhadas, que é banheiro, né? E a RF para a área de circulação, onde a gente quer que o fogo tenha mais... que ela é uma placa que tem mais resistência ao fogo. Essas placas que você está falando aí, que são essas placas cimentícias, né? Não, essa placa é de drywall. De drywall, tá. Mas a cimentícia tem isso ou não? A cimentícia não tem. Não tem. Não tá. tem. Porque alguns lugares eu já observei, eu passei, olhei placa cimentícia e olhei uma mancha assim nela, não sei se não foi bem aplicado ou se é a marca do fabricante, assim, que a gente vê em algumas fachadas até de empreendimentos aqui em São Luís, né? Ela já tem uma mancha. A placa cimentícia em si, na verdade é o seguinte, existem vários sistemas. A placa cimentícia hoje ela está sendo utilizada para a área externa. Mas existem outras opções de placa cimentícia para a área externa, que ela requer um outro acabamento e que é uma outra base. Sim. Ela ficando exposta diretamente pegando sol e chuva, ela diminui a sua durabilidade e vai criando umas manchas. Isso aí é dela, porque ela absorve água. Então, existe para fachadas outras placas. Tem Glass Rock... Enfim, é porque o sistema... Que você trabalha também com essas placas? Com ele, trabalhando com ele. Agora, o mercado quer usar aquilo que ele acha que o preço que deve prevalecer. Muitas das vezes, deixa de usar um produto de qualidade, que vai dar durabilidade, para que usar naquele momento algo mais em conta que vai resolver, é claro, vai ter um período de durabilidade, mas depois vai vindo as patologias. Entendi. A gente está nesse assunto aqui falando sobre... a gente já está até entrando no assunto do próximo tópico, né? É uma coisa puxar a outra. É uma coisa puxar a outra. A gente quer também agora saber, né? As lições e aprendizados, né? Nessa jornada empreendedora que você tem. Quais são as lições, aprendizados que você tem, um pouquinho, né? Se a gente for falar das lições todas, de todos os aprendizados aqui, iriam ser vários podcasts, mas a gente quer um resumo, né, dessa jornada aí, dos aprendizados e tudo. Ora, uma das lições que eu aprendi ao longo desses anos foi nunca desistir.
O empreendedor que toma essa iniciativa de empreender, ele precisa estar preparado. Porque aos olhos dos que estão de fora parece que é tudo bem, mas não é, nós temos dificuldades. Aí se formos alencar quais são as dificuldades, às vezes é você mesmo. Você que é o problema. Você não está preparado para poder empreender. E empreender, você precisa entender que tem que saber lidar com pessoas. Você não é sozinho, você não faz tudo sozinho. Você precisa ter pessoas, saber lidar com essas pessoas, formar essas pessoas, capacitar para que você possa, ao longo do tempo, você dar continuidade à sua empresa. Isso em uma área. E tem outras áreas. Você precisa conhecer um pouco de contabilidade, um pouco de gestão. Sem você conhecer a gestão, você pode ficar diretamente na mão de um contador ou de um outro administrador. Então, é lógico que você, numa faculdade, você não vai sair aprendendo tudo isso. Você sai com preparo. Mas durante a prática, você vai aplicando as suas... aplicando as metodologias que de alguma maneira você aprendeu no seu curso, dependendo do seu curso. No caso, eu fiz administração, porque na verdade eu tenho quase uma formação de engenheiro. Conheço praticamente tudo de obra, mas na verdade eu sou formado em administração. Em administração. Porque aí vamos falar de um amigo meu, o Abreu. Eu fiz uma consulta para ele. Abreu, eu quero fazer uma faculdade. O que tu me sugere? Administração. Porque tu precisa administrar o teu negócio. O que tu tem que fazer na tua área, tu já desenvolveu. Tu não precisa ser engenheiro para fazer o que tu faz. E aí esse conselho eu tomei para mim, estudei, fiz faculdade. Durante esse período de faculdade, a minha empresa cresceu 500%, porque a gente muda. Então, o conhecimento, o desafio todinho para um empreendimento de sucesso tem a ver com você mesmo. Você é seu próprio inimigo. Então, a gente tem que mudar, a gente tem que reconhecer as nossas falhas. Eu cheguei aqui com a empresa, mas eu não sei mais daqui para onde é que eu vou. Não sei, eu não sabia mesmo não. Porque o seu campo de visão, ele fica limitado. E aí, quando você vai para uma faculdade, que você faz um network, que você começa a conversar, você vai vendo que você ainda tem muito para aprender e coisas práticas para ser aplicado na sua empresa. E daí o motivo. Às vezes a empresa começa, ela fica uns 3, 4, 5 anos do mesmo jeito. E o cara não muda. Mas às vezes o problema não é só o mercado, é você que está fazendo a mesma coisa o tempo todo. Então é preciso você vir inovando. Primeiro você, depois você tem que estar capacitando o pessoal, tendo pessoas boas do seu lado e você também inovando no seu mix de produto, acompanhando as tendências, o que o mercado está pedindo e você sendo aquele cara que vai ser o protagonista para o mercado. Apresentando, está sempre na vanguarda, como a gente quer dizer. Entendi. E sobre essa... A lição principal que eu queria dizer é essa. Sempre não desistir. Esse é que é o fato. Não desistir nunca. Nunca desistir. Você vai dizer assim, Paulo, tu tá com a empresa, já está bem sucedido, mas só que antes dela, eu tive experiências ruins. Eu gravei um vídeo que está no Instagram da Revest que fala um pouco da minha história. Aí lá eu conto que eu tive 3 empresas que eu tive situações difíceis que tive que fechar. 3 empresas aí, se eu tivesse desistido, hoje eu não teria Revest. Hoje nós não estaríamos em 3 estados, né, com 4 lojas. Não seria referência nessa sua área. Nessa área e estamos hoje com 240 funcionários. Direto, emprego direto. 240 funcionários, 3 estados. Eita. Você que está nos assistindo, que está pensando em empreender, a primeira coisa que tem que saber é se você tem perfil para ser empreendedor. E nunca desistir do seu sonho. Excelente. Viu aí, pessoal que está em casa, tá? Você que está aí querendo empreender, a dica aqui de quem realmente é empreendedor e que vive. Eu assisto muito vídeo, né? Principalmente tem algumas pessoas que atuam na área, né? E estão agora fazendo consultorias e elas falam muito. Pessoal, vocês têm que ter consultoria com quem
tem experiência, com quem vive, com quem faz. Não uma pessoa que não tem experiência nenhuma, só teoria, ela vai para frente de uma palestra, bota não sei quantas mil pessoas lá, dando palestra de empreendedor, e ele nunca foi empreendedor, mas ele fala sobre empreendedor. Ou seja, tem uma boa oratória, mas não tem experiência. E o importante é que vocês estão aqui podendo acompanhar quem tem experiência na área, né? Que já está aí há 28 anos, né? Com a Revest e já está, né? Nos estados aí Maranhão, né? No Piauí e no Ceará, em Fortaleza, no Ceará. Então é isso aí. Vamos aqui, pessoal. Muito a gente vai poder coloca aqui no vídeo, tá aqui você está assistindo marca aí, que é o Instagram da Revest, né? Que é o revest.ma, tem o revest.ce e revest.pi. É uma coisa assim. A gente vai escrever aqui na descrição do vídeo, tá? Então, a gente tá lá, entra no site da Revest, né? A gente vai botar o site da Revest também aqui para vocês conhecerem melhor, vocês que estão nessas 3 cidades aqui, São Luís, Teresina e Fortaleza, estão convidados para visitar a Revest. E nós entra no site da Revest, está lá. Marcenaria e construção a seco, sabe? Né? É o que tem lá. Então, assim, você que está em casa, que às vezes é leigo no assunto, né? Porque, por exemplo, eu tenho umas primas, né? Que são médicas. Eu tenho 3 primas minhas são médicas, né? Aí, quando vai falar o assunto de medicina, às vezes eu olho, tal, tô ali no ambiente familiar e tudo, elas começam a falar de um assunto, eu sou leigo no assunto, né? De tal assunto que elas vão falar dentro da medicina, eu sou leigo. Então, você que é leigo no assunto de construção a seco, que às vezes tem muita gente aqui que já só ouviu falar por alto, nós vamos entrar. O que é realmente construção a seco? O que é construção a seco? E as suas principais aplicações. Que a gente falou aqui de alguns produtos isolados. O que é construção a seco para quem está em casa? Teoricamente é uma construção limpa. Construção a seco é uma construção limpa. Significa obra limpa, né? Aí, o que você ganha com isso? Você tem melhor armazenagem, né? Com relação à construção a seco, porque é tudo limpo. Então, você vai ter um ambiente de armazenagem apropriado, você usa empilhadeira, então você empilha, então fica aquela limpeza na armazenagem. Que mais que a gente poderia dizer? Você faz uma obra rápida e limpa, né? Tem um pozinho que fica ali, mas comparado com a outra tradicional, você vai ver quanto o cara joga lá, o cara joga um reboco lá e salpica tudo lá, depois tem outro trabalho. Até no emmassamento você economiza no emmassamento. Então, se você for fazer um comparativo entre a construção tradicional, claro que a construção tradicional tem muito a ver com região. A nossa região tem muita facilidade de ter tijolo de cerâmica e tem a mão de obra para esse segmento ainda tem em abundância, pelo menos em alguns lugares, tá? Mas quando você vai para a construção a seco, você vai para uma obra limpa e rápida. Você tem menos resíduo, né? A questão do resíduo. E outra coisa, menos desperdício. Então você vai economizando, né? Você compra, por exemplo, um cimento, aí o cara abre lá, aí quando vai pegar já está derramando. Então, quando você fala de construção a seco, você pega uma chapa inteira, só levanta ela e parafusa já naquela estrutura. Até a própria estrutura você pode pedir ela padronizada, que o tamanho do perfil, 3 metros. Mas se você tiver uma previsibilidade de projeto, o meu pé direito é 2,80, eu posso encomendar o perfil a 2,80. Então já tem uma economia. Minha parede é 2,5, eu posso pedir todas as chapas com 5 metros, todos os perfis com 5 metros. Se já tiver o projeto com as medidas, né, já pode. O padrão que todo mundo estoca é 3. 3, né? O padrão de montantes, né? É 3 metros. Mas você pode fazer com 2,5 sem ter que ter desperdício, desde que você tenha se programado e aí a empresa faz o pedido desse tamanho específico. Entendi. E o carro-chefe hoje da construção a seco que você, né, na sua loja hoje, qual é o carro-chefe?
é o drywall? O drywall, o nosso maior volume de venda ainda é o drywall. O drywall. O drywall tanto para parede como para teto. Só que, juntamente com as placas, a gente chama... O drywall em si é o sistema. A placa de gesso acartonado, que quando você monta o sistema, você chama de drywall, que é a parede seca em inglês, né? Então, mas o sistema para montar uma parede de drywall, ele é composto de os montantes, as guias, você encaixa a cada 60, né? Isso se for para parede normal. Se for fazer banheiro, você tem que usar o montante a cada 40. Mas por que tu vai usar a cada 40, Paulo? Porque quando você vai usar no banheiro, você vai usar revestimento de cerâmica. E um espaçamento de 60 pode ocorrer de você, quando você fizer uma pressão, a placa pode soltar, porque pode ceder um pouquinho. Então você diminui o espaçamento dos montantes para dar mais rigidez e você poder colar uma cerâmica com mais segurança. Entendi. Então, no caso, esse é o drywall, né, que você disse, é o carro-chefe, né, da sua empresa, né? Tanto aqui como nos outros estados, né? No segmento de construção a seco, o drywall para nós é o principal item. É o principal item. Aí acompanha outros itens de construção a seco. Aí a gente diz assim, mas Paulo, construção a seco é só parede? Não, tem um piso vinílico. Tem um forro mineral, tem um forro mineral, tem um forro modular. E tudo isso acompanha o mix. Então, a Revest tem uma variedade de forros modulares. Tem forro de lã de vidro, tem forro de fibra mineral. Aí você tem modulações de vários tamanhos. Tem de 60, tem de 1,25 m. E assim a gente vai disponibilizando aquilo que o mercado deseja. Atualmente a Revest é a empresa mais completa no segmento de construção a seco. Por que é mais completa? Não, é porque a gente tem variedades para oferecer. E aí onde a pessoa encontra? Na nossa loja. Por quê? Porque a gente acredita, a nossa proposta de trabalho é ser a primeira escolha do cliente. Entendi. E estoque também, vocês têm também? Tem que ter estoque. Drywall e forro, a gente sem... Qualquer produto que é de uso imediato, como o próprio drywall, a gente tem que ter estoque, pronta entrega. Que é isso que garante a venda. E aí nós temos aí, de onde que eu trago esses produtos? Quais são as fábricas que eu trabalho? Trabalho com 2 fábricas. Trabalho com a Knauf, há muitos anos. Knauf, que é uma empresa alemã. E trabalho com a Placos do Brasil, que é do grupo Saint-Gobain. Do Saint-Gobain, né? Essa vem de Feira de Santana e a outra vem da Bahia. Então são os principais fornecedores hoje da Revest, que nós temos uma parceria de longa data. Ah, entendi. Aí as fábricas ficam lá e enviam... Vem através de carreta. É tudo fabricado aqui no Brasil, esse material, ou tem material que vem de fora importado, ou lá como é que funciona mais ou menos? Tem um cartão que é importado. O que acontece? Você já foi numa fábrica de drywall? Não, nunca fui. Quero dia conhecer. É uma esteira grande, que aí eles têm um cartão embaixo e um cartão em cima. Aí o gesso, ele entra uma gipsita, uma pedra, e aí ele passa pela máquina e sai só aquele creme endurecido. Aí ele fica dentro do cartão, aí vai passando por camada, vai secando, vai passando pelo forno, e depois vai esfriando, e enfim, sai inteira já cortada. O processo é totalmente automático. Mas que invenção boa que fizeram nesse negócio. Esse cartão é o que é o principal vilão do aumento de preço. Porque o gesso é aqui. Esse gesso vai daqui, do Nordeste, lá para o Rio de Janeiro. Porque a Knauf tem fábrica no Rio de Janeiro e tem fábrica em Camaçari, na Bahia. A gente tem aqui no Maranhão muito gipsita aqui. Região ali de Barra do Corda, Grajaú, ali, né? Grajaú, aquilo lá para lá tem muita coisa ali. Tem um amigo que trabalha por lá. A gente tá aprendendo muito aqui, pessoal, nesse podcast, né? Eu mesmo tô aprendendo muita coisa aqui, tá? E assim, a gente quer aprender mais, tá? Então, assim, os benefícios, ele já falou aqui, né? Em relação aos métodos tradicionais, tá? E quais são aqui as tendências, né, para o futuro? Quais são as tendências para o futuro? O que você acha que vai acontecer? Você que está aí na área aí, qual é a tendência para o futuro?
da construção a seco, ela vai entrar mais, vai ficar mais forte em mais regiões do Brasil? Ela vai mudar um pouco? O que nessas feiras que você viu, que você participou, que você está indo, o que eles estão inovando? Quais são as... Entendi essa pergunta. Entendeu? E ela é também, para mim, ela é pertinente porque para mim dar essa resposta, para mim está muito fácil agora. Porque quem começou a trabalhar 25 anos atrás com drywall, a dificuldade que era vender um truque, para a gente vender um truque de drywall, hoje a gente vendo que o mercado consome muito drywall, né? Não é só a Revest que vende, é claro, a gente tem uma boa fatia, mas hoje o mercado está bastante aquecido, tá? E eu vejo o que agora é um outro momento. Você vê que é o seguinte, você não vê um jovem querendo ser pedreiro. É muito raro. Você que trabalha com construção, Sim. Qual a idade média dos pedreiros hoje que você tem? A idade média dos pedreiros que a gente tem aí é na média de 40 a 50. Essa daí é a idade média que a gente tem aí para mais, né? Então você está vendo aí que daqui a pouco não tem mais mão de obra. Então vai ter um mercado enorme para o jovem que sabe usar a ferramenta. Que sabe usar qualquer ferramenta manual, porque vai faltar. Então eu estou vendo aí com essa inovação do drywall, com o sistema steel frame que está sendo divulgado aí pelo sul do país, que logo vai estar chegando aqui. Aqui ainda não chegou exatamente porque existe aquela preocupação, existem uns paradigmas sobre determinados produtos que a gente precisa aceitar. Até um determinado tempo tem que aceitar. E ainda há resistência hoje aqui no Nordeste de casas com esse sistema de steel frame. Tá? Que não é seguro. Todo mundo acha que uma casa segura é uma casa com tijolo. Né? Então, esse modelo, essa inovação do futuro, ela está voltada para a construção a seco. Já existem empresas grandes no Brasil faturando bilhões de reais já nesse setor. Tem gente aí grande investindo, sabendo que é o futuro do país. E aí também não consigo entender por que a gente insiste tanto em trabalhar com baixa produtividade. A construção a seco hoje você constrói muito mais rápido. Já existem casas modulares, além da casa modulares, você consegue fazer, tem container, tem várias opções e tudo envolve montagem. Então, marceneiro, por exemplo, outra área que acompanha a construção a seco. Aquele que entende de ferramenta manual vai estar preparado para o futuro, porque vai faltar mão de obra. Falando em ferramenta, você tem a parte da sua empresa, né? Você tem as representações das empresas de ferramenta, tem a parte da empresa que vende muita ferramenta, né? Que é eu não sei quando que começou, mas eu visitei sua loja, né? A gente vê, né, todo o material de revestimento e tem um setor lá dentro da loja que vende todo tipo de ferramenta da construção civil, né? Dentro da sua loja, que você pode também falar um pouquinho aqui pra gente, aproveitando o gancho. A construção a seco, ela precisa de ferramenta, né? Então nós temos ferramentas para o trabalho manual do drywall e para as parafusadeiras para a fixação de chapa. Então nós temos massa, temos fita para acabamento, tem tudo, tem parafuso. E aí nós temos as ferramentas, o quê? Martelete, parafusadeira, espátula, toda a linha para construção a seco nós temos. Também temos outras opções, eu estou falando especificamente da construção a seco. A nossa linha de ferramenta é muito completa, tem várias opções. Principalmente hoje nós estamos trabalhando muito forte com ferramentas a bateria. Porque nós cremos que a bateria, ela te tira de várias dificuldades, dependendo do local da sua obra, né? E a outra coisa, você vai fazer uma instalação de uma parede ou de um móvel na casa de um cliente. Você não vai incomodar e usar a tomada dele. Você chega com a sua bateria, você instala ali, você trabalha, deixa tudo limpo e não vai incomodar o seu cliente. E o seu cliente vai observar o quanto você é profissional, só pelo seu uso de ferramenta. Só pela maneira que você se apresenta ao chegar
na residência dele. Já com as ferramentas tudo na bateria, tudo com o próprio sistema, não precisa de energia de ninguém. Isso, caixa de ferramenta adequada, fardamento adequado, tudo isso você se vende para o seu cliente. É um diferencial, né? Não, entendi. É muito boa essa nossa conversa aqui, porque às vezes a gente pode achar que a Revest, só se eu quiser construção a seco, mas lá o pessoal da construção civil, construtora, tudo de equipamento que precisar, tem lá, e eles, além de vender o material, eu vi lá, vocês também são representantes, né? Não sei se assistência técnica ou não sei, esse ramo eu não sei, estou lhe perguntando aqui agora. Eu vi muita ferramenta lá, eu imaginei que... Nós somos distribuidor. Distribuidores. A gente somos distribuidor tanto da Makita como da Bosch, da DeWalt. Só que aí a manutenção, a gente tem empresas credenciadas pelo próprio fabricante. Parceiros, né? A gente só revende a ferramenta, tem a garantia de fábrica, que tem um tempo, que eu não estou lembrado qual é, mas é um tempo que nós temos que a fábrica devolve a ferramenta. Passou disso, ele tem que levar para a empresa credenciada pelo fabricante. Então a Revest ela é distribuidora. O que nós instalamos hoje, é só parede e gesso, gesso e piso vinílico. E piso vinílico. Juntamente com rodapé, acessório, tudo que envolve a instalação, a gente faz. E o forro? O forro também. O que nós não fazemos hoje diretamente é a pintura. A gente não está fazendo pintura. Mas a gente instala parede, forro, piso, rodapé, porta. Temos também a porta para drywall, né? Que é aquela porta que você consegue trabalhar com abertura de 7 a 17. Ele regula o batente. Entendi. E ela já vem pronta, você só coloca você pode colocar também essa porta só com a espuma. Você não precisa mais estar parafusando. Hoje a gente está usando muito essa espuma até para botar a porta mesmo. Até em alvenaria comum a gente está usando muita espuma, e lá é melhor ainda porque, né, eu acho que tem uma aderência melhor com esse tipo de material, tá? Uhum. Vamos agora falar sobre a construção a seco, tá? Em São Luís, né? A gente quer agora falar sobre a construção a seco em São Luís e no Brasil. Já deu até uma palhinha sobre isso daí, né? Falou que no sul, né? No sul do país ela é mais disseminada, mais divulgada, né? Exatamente. Tem grandes empresas que estão aí, que estão vindo do sul, subindo, né? Já está em vários estados do Nordeste. Ainda não chegaram no Maranhão nem no Piauí, mas já estão em Fortaleza para baixo. Já tem grandes empresas do sul explorando esse segmento de steel frame. De steel frame. Por exemplo, aqui em São Luís já tem algum, por exemplo, condomínio de casa que resolveu, vou usar essa tecnologia. Tem vários condomínios sendo lançados na cidade, mas já teve algum condomínio que... vamos falar de duas coisas agora aqui, que é uma observação de uma frase que você falou aqui antes, né? Que o mercado, você observa a tendência que o mercado quer, certo? E tem uma outra questão, a questão de aplicação da tendência, né? Você está esperando o que o mercado quer, aí você vai se atualizando. E, por exemplo, já partiu para o ponto, não, vamos aqui, agora a gente vai ditar a tendência para o mercado, que é a volta, né? Que é o elo da volta. O mercado dita e, por exemplo, vocês da empresa, ou então em parceria com alguma construtora, já tentaram fazer essa aplicação. Vamos fazer um condomínio aqui, vai ser de steel frame, um exemplo, né? Uhum. O que está faltando, se já foi feito isso, se está em planos, como é que está? Olha... Eu já fui consultado há uns anos atrás, aí, mais ou menos uns 3 anos atrás, pós-pandemia, teve um construtor que se interessou de fazer um condomínio desses em Barreirinhas, de steel frame, né? Mas aí eu acho que ele ou foi aconselhado, né? Pelo quê? Pela resistência do próprio consumidor. Então precisa ter ainda por parte do consumidor um esclarecimento sobre essa tecnologia. Ele está muito mais voltado para a questão de segurança. Então, ele acredita que a alvenaria vai lhe dar ele mais segurança.
Esse é o fato. A gente lida com isso aí. Então, se tu pensa assim, Paulo, quais são os teus planos? Eu sempre acho que nós já estamos atrasados. Aqui já era para a gente ter condomínio feito aí, todo com steel frame. Todo casa modulada. Né? Porque quanto tempo demora a fazer aqui? Uma casa. O cara fala uma casa, se orgulha que faz em 3 meses. O cara de steel frame, ele faz a cada 3 dias uma casa. Claro que existe um preparo anteriormente. Em casa de steel frame, você tem que ter uma indústria próxima, você fabrica tudo, faz o projeto vai te dando as peças, aí você vai fabricando. Quando chega é só para montar. Aí já está feita toda a base. Então assim, o meu desejo ainda como empresário na área de construção a seca é ver o Maranhão usando steel frame para a construção de casa. Estou aqui à disposição daquele empreendedor que desejar trabalhar com steel frame e quer buscar informação, quer buscar um parceiro, estou aqui. Você pode entrar em contato comigo lá na Reveste, que eu tenho todo interesse. Porque eu não vejo por que a gente vai insistir essa resistência toda de trabalhar com tijolo, né? Trabalhar com a mão de obra tradicional. Primeiro porque pela velocidade, existe produtividade. Então, você que trabalha, que é instalador também, você vai ganhar muito mais. Porque quanto você monta 25 metros, no mínimo, de parede de drywall? Você não monta 25 metros de alvenaria e dá acabamento. Você consegue? Não, com certeza Só não. um PD, não. Não, mas dependendo da época, por exemplo, quando está chovendo, quando está muita chuva, né? A gente tem uma umidade muito grande, né? Por exemplo, na nossa cidade. A umidade relativa do ar, ela vai lá para 87%, 90%. E isso atrasa muito o serviço do chapisco e do reboco. Sim. Então demora mais para secar. Então, você que está vendo, às vezes, o pedreiro lá está fazendo sua casa e tal, e você vê que, às vezes, na época da chuva, tá na época de reboco, e você vê que cai o ritmo, vai cair mesmo. Porque quando tá muita chuva e a umidade está muito alta, o reboco ele demora mais para secar. Então ele tem que ter o tempo de secagem, tudo, para poder aplicar a massa. Porque se ele aplicar a massa no reboco molhado, né? Sim. Você vai começar a manchar aquela massa, a pintura vai manchar também, então tem que estar bem seco. No caso da construção a seco, do drywall, não vai ter esse problema com certeza, né? Então você perguntou também, eu fiquei lembrando agora, com relação ao Maranhão. Sim. Eu acho que hoje o Maranhão tem um volume de drywall, seja como teto ou como parede, muito grande. Melhorou muito. O mercado está bem divulgado. Tá? A gente percebe pelo volume que a loja já vende e que a gente sabe que os concorrentes também já estão vendendo. A placa de gesso, só um momentinho aqui, a placa de gesso, fazer um parênteses, a placa de gesso, aquela placa de gesso comum, ela tá saindo, tá ficando em desuso, né? Tá saindo porque, assim, eu recentemente agora fui fazer um laudo em uma residência ali no Araçagi, um condomínio e tal, não sei o quê. E aí o construtor, né, entregou, né, eu não vou citar nomes, até um amigo meu, entregou a casa, linda casa. Ele aplicou aquelas placas de gesso, né? A placa de gesso. Aí amarelou. E aí o que acontece? Pessoal, a vibração, né? Passa ônibus, passa carreta e tal. Tem vibração natural. E tem também, que é o que a gente fala, que aqui, por exemplo, São Luís, de manhã amanhece chovendo, aquele climazinho assim, tranquilo. Do nada para de chover, abre aquele solzão, né? E isso daí a placa de gesso ela absorve todo. Então, várias rachaduras. E o cliente fez um laudo, eu quero saber se a estrutura dessa casa tá boa, não sei o que e tal, achando que era problema estrutural. Constatamos que não era problema estrutural, era problema no gesso. E aí o combinado com o construtor foi que ele tirasse as placas de gesso e aplicasse o gesso acartonado, que é um dos elementos do drywall. E aí foi resolvido o problema deles, não precisaram ir para a justiça, não sei o que, nada. Mas eu fui ver, a diferença é muito grande. Ela racha todinha essas placas de gesso, né? Mas por quê? Isso é importante saber por quê. Quando eles fazem essas placas de gesso, eles fazem um rejunte com o próprio gesso. O gesso, ele endurece.
né? Aí com a trepidação vai trincando. Quando você faz com uma placa de drywall, você tem a massa e tem uma fita. E depois você cobre. Então, se der rachadura, é por algum erro de instalação do próprio instalador. Porque o sistema é feito para não trincar. E outra coisa, se tiver um vão grande, você tem que considerar a dilatação necessária. Então, executar uma obra sem critério é algo também que pode gerar problemas, patologias. Então, por exemplo, o drywall, a gente tem, a cada 125 metros, tem que ter uma dilatação em vãos grandes. Se você vai fazer um vão médio de 100 metros, você tem que usar uma soltura, uma tabica. O que é a tabica? É a mesma soltura metálica. Então, você tem que soltar o forro, não pode deixar o forro travado. Aí, essas placas comuns aí, que é do gesseiro tradicional, elas não resistem a isso. Por isso que você chega numa casa e vê o forro trincado. Porque eles enmascam com o próprio gesso. Não tem elasticidade. E aí eu sinceramente, pessoal, assim, você que vai construir, construtor, eu sinceramente, para forro, né, eu não recomendo placa de gesso. Tudo gesso acartonado para forro, tá? Eu olhei na prática, né, a situação que ficou, né, a patologia, e aí fui lá resolver o problema. Graças a Deus não era estrutural, mas era uma questão que poderia ter sido aplicada. Inclusive, esse construtor falou para mim, nunca mais eu aplico forro com placa de gesso. Vai ser tudo gesso acartonado. Tudo gesso acartonado. É segurança, rapidez, limpeza, leveza. Tem todos os benefícios. A obra fica mais bonita. Quando eu chego assim, adoro ver assim, uma loja, um forro acartonado todo emassadinho assim, acho lindo. A diferença é muito grande, né? A gente quer saber agora a aceitação da construção a seco aqui na região. A gente já falou sobre isso. A gente também quer saber sobre o perfil, né, dos clientes que você tem, né? Os projetos mais comuns, né? E também, assim, como o setor tem evoluído e as oportunidades para o futuro. Então, a gente tem esses 3 tópicos aí. Esse primeiro tópico aí aplica a aceitação da construção a seco na região. O que é essa resistência? O pessoal não quer, ele acha que... Assim, eu vou só abrindo um parênteses. Eu morei em outro país, morei no Japão. Eu quase 3 anos aí, mais ou menos, eu morando no Japão. E próximo onde eu morava, né, no apartamento onde eu morava, eu olhava uma empresa que estava construindo várias casas, né? Era tipo um condomínio, só que lá não era um condomínio fechado. É um condomínio de casa, porque no Japão não tem condomínio fechado. Todas as casas lá é como se fosse o Japão, fosse aquele bairro fosse um condomínio. Nas casas não tem muro lá, né? Não existe esse negócio de todo mundo fechado, trancado igual Sim. aqui. Mas enfim, as casas todas nesse sistema o steel frame, né? Então eu olhava lá, eu acho que é alumínio, né? É aço. É aço, né? É aço galvanizado. Mas ele bem clarinho, a cor dele, assim, né? Tipo cor de alumínio, né? Depende da galvanização. Isso. E muita assim, eu observava a construção a seco, né? E eu me lembro que eu passava, né, para fazer compra, e na outra semana, quando eu passava de novo, a casa já estava quase pronta. Eu ficava impressionado. Eu disse, rapaz, lá no Brasil a casa é 1 ano para ficar pronta, e aqui com 1 semana a casa já está pronta. É isso aí. Agora sim, lá, um país de primeiro mundo, tá? Não é, né? Mas essa tecnologia que tem lá, hoje tem aqui, mas a gente enfrenta uma resistência aqui na nossa cidade, na nossa região do Maranhão aqui. A gente tem Então, para você falar sobre isso. Olha, falando em resistência, hoje, isso é um dado que eu queria colocar, é o seguinte, o Chile tem menos população do que o Brasil, mas tem mais metro quadrado instalado de drywall do que no próprio Brasil. Por quê? Porque lá é mais usual, entendeu? Existe uma maior aceitação. Chile, Argentina, são dados que as indústrias traziam para nós, que por serem um país menor, mas tem o maior número por metro quadrado de pessoas que utilizam drywall. Então o Brasil ainda tem um mercado enorme para poder ser explorado. Eu creio que já está nesse momento. Tá? Você vê que as indústrias já colocaram fábricas aqui. A Placo já inaugurou mais uma ampliação lá em Mogi das Cruzes. Já tem uma fábrica aqui em Feira de Santana. Já tem aqui na Bahia.
E eles estão querendo por quê? Porque o Nordeste está consumindo. Porque antes era só em São Paulo. 45% do mercado de drywall é São Paulo. O nosso, isso aí, quando eu tive esse dado há 10 anos atrás, era 8% que o Nordeste consumia. É muito pouco. Mas aí, com os últimos 10 anos, mudou isso. A gente não tem um percentual, mas a gente sabe que se a indústria vem para cá é porque tem demanda. Então, as indústrias tanto da Bahia como de Recife, e tem outra fábrica também no Ceará, né? No Ceará, né? É a Trevo. Trevo, né? Trevo. Eu não trabalho com ela, mas é uma fábrica que vende toda a sua capacidade de produção. Então, o mercado, ela não dá conta. Então, existe um mercado muito grande no setor de drywall, mas eu quero incentivar para quem quer instalar. Nós precisamos de instalador, não de concorrente. Mas é isso, é um mercado que eu acho que está se consolidando, principalmente hoje na área comercial. Aqui no Maranhão, em particular, a gente tem um bom volume na área comercial. Lojas, shoppings, loja de shopping, loja de rua, galerias, obras comerciais, clínicas, todas essas obras hoje utilizam o drywall. Você vê muito raro alguém usar um bloco. Já o bloco está sendo usado, que existe um bloco diferenciado que eles utilizam, que é para fazer prédio. Eles estão usando esse prédio por uma questão, até foi das críticas do drywall na época, era o uso do sistema errado, que gerava uma ideia de que ele era inseguro. Ele era oco. Tá? Que quando a fábrica recomenda, quando você vai fazer uma parede de um quarto, você tem que usar 2 chapas de cada lado. O cara usa uma de cada lado, a parede fica fina e oca. Ou você põe um miolo de lã de vidro para dar aquela sensação de rigidez. Então foi criando aí surgiu um bloco aí, agora esse bloco foi aceito e estão utilizando. Mas mesmo assim ainda é mais pesado do que a parede de drywall. Nós falamos do peso, não, né? Não Sabe quanto representa o peso? Uma alvenaria é 165 quilos por metro quadrado. Sim. O drywall é 65. 65. A diferença é enorme. 100 a menos, né? Muita diferença. Então, o mercado hoje está muito divulgado. Hoje tem muita mão de obra. Isso tudo, tem muita gente hoje que trabalha por conta própria que foi meu funcionário. Eu já tive 50 gesseiros trabalhando. Eu já executei obras aqui, Shopping Rio Anil, executei o Centro de Convenções, ali, que era no Sebrae. No Sebrae, sim. Aquela obra é uma obra faraônica na época de fazer. Foi uma obra que exigiu muito da gente, muita técnica, muito conhecimento. Tive apoio da fábrica para fazer. Fizemos o prédio da Assembleia Legislativa. Então, as principais obras, eu fiz o Shopping de Imperatriz, o Shopping Imperial, fiz o Shopping Pátio Norte, tudo isso aí com o teto em drywall. E juntamente com isso, as lojas, né? Houve um boom disso aí. Fizemos prédios comerciais, então, e ainda hoje se faz. Então, o sistema de construção a seco com drywall está um mercado em franco crescimento. O que eu creio que vai precisar é de mão de obra. Mão de obra que vai precisar. Mão de obra. Aí onde eu digo, quem sabe apertar uma ferramenta vai ganhar dinheiro. Vai ganhar dinheiro. Como nós tínhamos falado logo no início. Não tem pedreiro novo, filho de pedreiro querendo trabalho de pedreiro. Não tem. Isso não aí tem. Tá em falta. Então, automaticamente, vai mudando, vai migrando a construção. E eu acho assim, uma construção a seco é alternativa, porque você, até uma determinada idade, consegue trabalhar. E você pode formar gente nova. Porque o salário vai ficar maior porque ele produz mais. E normalmente quem trabalha com obra trabalha na produtividade. Sim. Então eu vejo um mercado muito promissor. Eu sou muito empolgado com a construção a seco, é minha história, faz parte da minha vida. Então eu acredito que esse mercado ainda tem muito para nos mostrar. E São Luís, eu creio que em breve a gente já vai ter aqui condomínios de casa em steel frame. Não, com certeza. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de inovação, tá? E eu gosto de novas técnicas e tal, tudinho. Assim, eu não vejo nenhum um empecilho para ter
um condomínio aqui em São Luís com essa tecnologia, tá? Inclusive, eu tenho coragem, né, de lançar um condomínio, né? Posso até fazer o convite para meu amigo Paulo, se ele quiser investir nessa ideia junto comigo, que eu tenho uns planos aí, a gente vai entrar nesse ramo aí, e aí eu tenho de construir o primeiro condomínio de São Luís, né? Você fez lá a obra do Sebrae com o apoio da fábrica, o primeiro condomínio de São Luís aí, e com o apoio da Reveste aí, para a gente fazer uns condomínios de casa, todo nesse modelo do steel frame, né? Então, assim, a gente pode sim, bota no mercado e eu tenho certeza que essas casas vão vender. Isso eu tenho certeza. Atualmente não existe nenhum condomínio com a estrutura toda feita em steel frame. O que ainda funciona hoje? O modo híbrido. O pessoal faz as casas todinha por fora de alvenaria, ou os prédios também, fecha só com alvenaria. O interior é tudo com drywall. Então já existe o que há é uma preocupação com a segurança. E é onde a gente vai mostrar que tem a segurança. Que tem a segurança. Fazer a casa, o condomínio de casa é 100% de steel frame. Steel frame. A ideia é qual que ele vai ganhar? O que ele vai ganhar com isso? Ele vai receber uma casa com menos de 6 meses e ele está com a casa pronta. Muito menos do que isso. Primeiro que é um condomínio fechado. Então a gente já tem a segurança de ser um condomínio fechado. Na verdade, é como são paradigmas. Paradigmas que a gente vem convivendo há muitos anos. Só que agora está vindo de baixo para cima, meu amigo. Está vindo do sul e sudeste, estão com volumes muito grandes e tem grandes empresas investindo nisso aí. Porque qual é o principal produto que encarece ou não encarece o steel frame? É o aço. O aço. É o aço. Então, o aço é um produto que é regulado pelo mercado internacional. Então, o aço é que encarece mais a comparação com a alvenaria comum. O que nós temos que trabalhar? É o prazo de entrega, é o custo. Quanto mais tempo demora uma construção, mais ela sai mais cara. Hoje, para quem constrói e para quem paga. Hoje, uma mão de obra, com todos os encargos, com tudo, ela representa aí, dependendo da obra, né? A gente já calculou muito, ela representa aí 35%, 40% às vezes de uma obra. Então, se a gente conseguir economizar no tempo, vai ser uma economia muito grande. Então, tem várias coisas que precisam ser mostradas, né? Comparativas, para que a pessoa acredite que mesmo pagando um pouquinho mais no metro quadrado, ele vai ganhar no benefício de receber a casa mais rápido. Excelente, né? A gente aprendeu muito aqui sobre a construção a seco, né? No Brasil, discutimos coisas, paradigmas, né? Que isso é muito importante, que às vezes a gente fala só de técnica, mas falar um pouco de paradigma. A gente está chegando aqui ao fim do nosso podcast aqui de hoje, tá? E uma pergunta que eu sempre falo, né? E sempre passo aqui pro pessoal, que a gente falou aqui muito do profissional, e eu vou falar um pouco do pessoal. Eu sempre pergunto, por exemplo, quem é o Paulo como pessoa, como a tua parte pessoal, como que você qual é a sua fé, o que você acredita, que isso agrega muito a quem está assistindo também, porque nós nos tornamos espelhos para as pessoas, os profissionais, né? Na área profissional, e também eles olham muito o lado pessoal, como que ele acredita em quê, como é que ele é, assim, pessoal. Então a gente deixa aqui para você falar um pouco, né, da sua fé, do que você acredita, né, para o pessoal que está em casa, que está nos assistindo agora. Muito bem. Eu sou cristão, acredito no Senhor Jesus Cristo como meu Salvador. Sou casado com a Eliane, tenho 38 anos já de casado, total de 41 com o namoro. Tenho 2 filhos, uma de 35, a Paula, e o Vitor, de 32. Sou avô já, já estou no quinto neto chegando aí, tá? E eu sou família. Eu sempre disse lá na minha empresa que a Reveste tem como valores os mesmos valores que eu tenho para minha família. Então, uma das coisas que eu coloco lá na empresa é o seguinte: o respeito tem que ser fundamental, né? Principalmente com os colegas.
Tá? Então, um dos valores que a gente tem como família é respeitar os nossos colegas que trabalham com a gente, respeitar o cliente, respeitar todas as pessoas que estão no nosso entorno. Então, nós somos aí, somos família. Se é domingo, eu estou na igreja, toda a minha família almoça comigo na nossa casa. Nós fazemos questão de receber os nossos filhos com os netos, toda a nossa casa, porque assim, Rony, existe a nossa competência. Isso é fato, você tem que ser competente, tem que saber o que está fazendo, mas tem um entendimento na Bíblia que fala assim: sem mim nada podeis fazer. Então, aquela pessoa que não tem Deus na sua empresa, no seu lar, ele pode ter muita dificuldade. Ah, não tem dificuldade? Tenho, mas só que eu tenho um companheiro. Entendi. Excelente. É isso mesmo que a gente quer trazer aqui para o pessoal. Eu sempre tenho um exemplo, né? A gente teve uma entrevistada aqui que ela não era brasileira, né? É francesa, mas já está morando aqui no Brasil há 10 anos e ela era ateu, né? Então aqui eu respeito já chegou gente de todo tipo, de toda religião e tal. A gente respeita o que a gente quer saber para a pessoa, que você é espelho, vai ser espelho para muita gente que lhe admira e de repente pode mudar a decisão ou pode reafirmar a decisão de alguém que lhe olha. E essa pessoa, ela, com o tempo, ela começou a acreditar em Deus e hoje ela é cristã, mas ela, no país dela, ela era de uma sociedade, de uma vila onde ela morava, que ninguém acreditava em Deus. A família, ela cresceu ali, não, Deus não existe, aqui é só aqui a gente mesmo e acabou. E ela veio para cá pro Brasil, né, e como fala, se contagiou aí, né, por essa maravilha aí, né, que a gente tem aqui, né? Que é um país denominado cristão. Então, muito interessante, né? A gente tá sabendo isso. Pessoal, chegamos ao fim aqui do nosso podcast. Creio que de muita valia, muita importância para todos vocês. Eu aprendi muito aqui sobre construção a seco, tinha muitos detalhes, muitas coisinhas que a gente só olha assim e passa batido. Às vezes a gente tá administrando, olha aquele pessoal fazendo lá parede de drywall, passa rápido, só quer saber se já tá pronto, que quer entregar a obra. Aí aqui a gente sabe mais dos detalhes aqui. Foi muito bom esse bate-papo, tá? Vai ficar no nosso canal no YouTube, que é o Construindo com Rony Bastos, o canal Construindo. Vai estar aí para o pessoal assistir, vai ficar aí séculos aí para o pessoal assistir esse vídeo. E vai estar também no Instagram, no nosso Instagram da empresa, né? No meu Instagram, no Instagram também da Reveste, tá? Então, nós hoje finalizamos. Paulo, quero te agradecer novamente por ter aceitado o convite e ter passado tanto conhecimento para o pessoal aí. Quem sabe aí no nosso próximo podcast daqui a um tempo aí a gente já não esteja falando aí de um condomínio 100% em steel frame aqui em São Luís do Maranhão ou em Barreirinhas, aqui no nosso estado. Tá bom? Tá então bom. É isso, quero te agradecer, tá? Então você deixa a sua mensagem aí final pro pessoal. Eu quero agradecer a você que tá nos assistindo e a você, Rony, pelo convite. Tá? Para mim foi uma grata surpresa falar um pouco sobre a nossa história e sobre a construção a seco, que a construção a seco em si já é a minha história. Então eu fico muito grato pelo convite e espero que o conteúdo que você esteja assistindo seja algo que vai lhe ajudar, que vai abrir a sua mente para que você possa ser um profissional de construção a seco ou então um empreendedor. Fica com Deus. Então é isso aí. Muito obrigado, Paulo. Valeu, pessoal. Até a próxima.